Qual é o seu nome completo? Dulcina Duarte, Data de nascimento? 10 de março de 91, parece que é. Que idade a senhora tem? Estou com 53. 53. A senhora tem 41, né? 41. A senhora nasceu onde? Nasci para fora, no terceiro distrito de Canguçu. E como é que chama esse distrito? Eu chamo de Faxinal, eu não sei como é que é, Faxinal. Faxinal. Perto da Florida, né? É, isso mesmo. Nós estamos fazendo essa entrevista, incluindo a senhora nessa pesquisa sobre os filhos de criação. Como nós já sabemos, a senhora foi filha de criação. E nós gostaríamos, então, que a senhora narrasse essa história da forma como a senhora fez ontem. Sim. E no meio da conversa, eu vou fazer algumas perguntas Sim. mais, né, que me interessam. Então, gostaria de deixar a senhora bem à vontade. E vou repetir, assim, que é uma coisa fundamental, assim, para a história dos filhos de criação ser escrita. Então, a senhora pode colocar tudo que tem para colocar, inclusive aquelas coisas que lhe causaram mais sofrimento e tudo, como a senhora se sente hoje diante de tudo isso. Tudo isso é importante que a senhora coloque para a gente. A história que eu sei da minha criação, eu poderia ter sido mais amada. Eu fui uma filha de criação assim, que fui criada, mas não tive o amor que eu queria, né? E com 3 meses a minha mãe me entregou para minha madrinha. Minha madrinha contou que a minha mãe queria bater com a minha cabeça numa pedra, porque ela queria vir para a cidade, queria se ver livre de mim, né? Inclusive nem me amamentar, ela não quis. Então a minha madrinha casou, o casamento foi apressado para ela poder me criar, porque era os padrinhos, então ela tinha responsabilidade comigo. E depois de passado o tempo, eu fui me criando e fui ouvindo nas discussões deles, eles foram atirando aquilo um na cara do outro, e eu também fui recebendo aquilo, né? Porque eu não sabia do que se tratava, só sabia que eles discutiam. E tinha uma criança no meio, mas eu não sabia que aquela criança era eu. Aí depois de fui crescendo e as coisas foram acontecendo, é que eu vim saber que a criança que estava atrapalhando o casamento deles era eu. Aí a minha tia trouxe a minha irmã para cá e eu fiquei com eles, né? Mas aí eu já fiquei sabendo mais ou menos que não era filha. Eles não quiseram me dar estudo porque eu não era filha, então tinha uma vizinha que minha madrinha queria me dar estudo e ela disse que ela não me desse estudo porque ela ia gastar comigo coisa que ela não ia aproveitar. Que depois a mãe ia me mandar me buscar e eu ia ficar sem, e ela não ia ter proveito, né? Aí foi como de fato, a minha mãe mandou me buscar quando eu tinha 9 para 10 anos. Ela tinha uma filha mais moça, eu tenho uma irmã, tinha uma irmã mais moça, e as minhas irmãs, outras duas já estavam moças, a Jovina e a Cremi, então trabalhavam, né? E não podiam cuidar. E aí eu vim para cuidar a Cleusa, né? Fui meia mãe dela, né? E assim que eu fui, a minha criação não foi muito bonita. Nem quando eu tive com meus pais de criação, mas eu tenho a impressão que piorou muito mais depois que eu vim para a companhia da minha mãe. Porque, como de fato, minha mãe não gostava de mim. Já desde a hora que eu nasci, por causa que uma criança com 3 meses nem sabe que está no mundo, né? E daí a minha mãe mandou me buscar porque foi obrigada para cuidar da minha irmã. Mas ela me massacrou muito, eu fui muito maltratado. Minha mãe nunca chegou perto de mim assim para me dar uma palavra de carinho. Nunca, nunca, nunca. Eu sofri as coisas, tinha que engolir porque nunca tive com quem desabafar. E assim ela foi fazendo. As minhas irmãs também não foram lá minhas amigas, como eu queria, gostaria de ter, né? Não foram por causa da minha mãe. Tanto que até hoje a minha irmã mais velha não nos procura. Quando teve doença, ela veio, procurou e tal, mas então ela está sempre afastada, né? Porque ela acha assim que o que a minha mãe fez tem que continuar.
Até os parentes assim que vêm de fora para visitar na minha casa, eles não vêm. Aqueles que iam na casa da minha mãe continuam na casa da minha mãe. Continuam lá com a minha irmã, para cá não vem, né? Uhum. Então isso aí é um sentimento que eu tenho e eu sempre gostaria de poder expor isso, né? Uma pessoa que me entendesse e que me escutasse. Eu não queria que me desse razão, mas queria que alguém me escutasse como o senhor está fazendo. E eu passei muito trabalho e depois eu não sei porquê, eu apanhava muito dos meus pais de criação. Então depois eu comecei até a fazer umas coisas assim, meia gozada, né? Acho eu que fosse para chamar atenção, não sei, na hora que vai depois vai ver por que eu fazia isso. E eu fazia arte, mas a minha arte era arte de criança, mas eu apanhava pelos outros. E então depois eu começava a disparar e me escondia no mato. E aí a minha madrinha botava botou, depois pro fim a minha madrinha começou a botar roupa assim para coarar, né? E eu pegava e escondia. Eu botava assim dentro das maletas, assim, para dizer que era ladrão, né? Uhum. Aquilo era para me chamar atenção, porque eu sempre ia buscar água, eu ia lavar roupa na sanga, tudo sozinha. E eu tinha medo de alguma coisa, eu não sei o que era, mas eu tinha medo. E eles me obrigavam, eu era obrigada a ir buscar água e lavar roupa, tudo na sanga sozinho. Então eu passei a esconder as roupas, que era para dizer que era ladrão. Então aí eles não me mandar. Mas depois eles descobriram que era eu, aí apanhei, né? Não pude fazer mais aquilo. E a gente ia para a horta, assim, eu não trabalhasse na horta, eu não trabalhava muito, não. Mas eu cuidava dos meus irmãos e qualquer coisa errada que saísse eu apanhava, né? Uhum. Assim que eu fui, minha criação não foi boa. Depois que eu vim acompanhando a minha mãe, aí piorou, né? Porque a mãe já sabia, contavam o que eu fazia. Mas eu acho que eu era obrigado a fazer aquilo. Eu não sei, porque eu nunca tive um. Nunca me chegaram assim, passaram a mão na minha cabeça, o que é que tu tem, minha filha, como a gente faz com os filhos, né? Uhum. Às vezes a gente tem os problemas da gente, mas um filho chega perto, a gente sempre tem uma palavra para dizer, né? Eu nunca tive. Meu pai morava perto da minha casa, da casa da minha madrinha, né? E eu chamava ele de tio. Aí era tio para lá, tio para cá. Só achava muito interessante que quando ele chegava, eu era tratada assim, era melhor tratada e eu me sentava na mesa com eles para almoçar e tudo, né? Aquilo eu achava engraçado. Vai sentar perto do teu tio, aquela coisa, né? Eu nem brincava com os outros. Aquele dia eu ia ficar perto do pai. Aí depois só que eu fiquei sabendo que ele era meu pai. Sim. E chamar ele de pai eu só pude chamar agora, depois de adulta, depois que tinha todos os filhos, que eu estive na casa dele e que pude tomar a benção dele como pai. Também foi uma vez só, porque ele tem muitas filhas, tem outras filhas, né? Uhum. E deixaram ele lá fora e vieram tudo embora para a cidade. Então eu nunca mais fui lá, porque eu não conheço muito bem lá fora. Eu vim pequena, nunca mais fui, né? Claro. Porque se eu pudesse, eu ia procurar meu pai. Ele ainda vive. Vive. Vive, está muito bem, agora remoçou, porque ele andava muito doente, agora ele está muito bem. Eu teria muita vontade de procurar meu pai. Para resumir o caso, eu tinha muita vontade de ter mais carinho, que eu nunca tive. Uhum. Eu sou uma pessoa muito, muito carente, nunca tive carinho. Sempre fui mal entendido. Por pai, por irmãos, por maridos, por filho, por tudo, sempre fui mal entendido. Uhum. Eu nunca me queixo de alguma coisa que meus filhos ou meu marido diga para mim, ah, não, tu tá certo. Se ele não fala uma palavra sem risco, ele fica quieto me olhando. Então quer dizer que não resolve nada, né? Porque eu gostaria de expor, olha, eu estou assim, e a pessoa me dizer, não, senão tu faz isso, tu faz aquilo, faz aquele outro, quem sabe vamos fazer. Não. Se eu quiser, eu tenho que ir procurar os estranhos. Então quer dizer que a minha vida nunca foi. Não sei se isso aí tudo está lhe interessando, eu dizendo, Não, né? interessa, sim. Não sei se tudo Pode está lhe colocar. interessando. Claro. E então a minha vida sempre foi ruim por isso, eu não sei porquê. E a minha mãe alegava até a comida para mim, assim que eu vinha, que eu
coitada que está morta, mas se tivesse viva eu dizia do mesmo jeito, né? E então eu trabalhava, né? Depois que ela não precisou mais de mim, que ela foi ficando por casa, ela me botou para trabalhar. O senhor sabe que quando às vezes eu saía do serviço, né, já fazia mês, e aí eu pedia para a patroa, digo, a senhora me deu meu dinheiro, que eu queria sempre chegar em casa com uma coisa para agradar ela, né, para chamar a atenção dela. Aí a patroa dizia, não, mas a tua mãe já levou o dinheiro faz tempo, acho que até já comeu o dinheiro. Quer dizer, eu sempre botava roupa usada, eu nunca comprava nada do meu dinheiro, eu nunca me governei. Nunca cheguei perto dela e dizer, não, mãe, não vamos comprar isso, eu quero comprar aquilo. Não, eu sempre botei o que os outros quiseram, nunca foi o que eu quis. Então, quando eu ficava em casa, minha mãe me alegava comida, por causa que eu ficava um mês ou dois em casa, assim, que eu não parava mesmo em serviço, porque eu não sabia mesmo, só trabalhava, mas não fui nova a trabalhar, né? Eu achava que eu tinha que ficar mais um pouco em casa, e era meu erro, porque eu apanhava e era um horror, né? E a minha mãe me alegava comida para mim, aquela coisa, né? E eu era grande já, eu acho que eu tinha uns 11 anos, e eu urinava na cama. Eu não sei, eu acho que era frio que eu tinha. Então, senhora, isso aí acho que não é do seu tempo, não sei que idade o senhor tem, mas não deve ser do seu tempo. Então, caía aquelas geadas grossas, que o senhor deve ter ouvido falar, se não viu. Eu já vi também. E então caía aquelas geadas grossas, e um dia minha mãe era muito caprichosa, minha mãe muito trabalhava, fazia costura na mão, que o senhor dizia que era a máquina, né? E aí ela juntava esses sacos e fazia coxada com as cobertas boas, quentinha, né? E para eu sempre tinha dois, que aquilo nem precisava um lençolzinho, uma coberta daquela quando chegava, né? E aí um dia ela deixou um tanque cheio d'água e disse, se eu mijasse na cama, que ela ia me botar dentro daquele tanque, mas ninguém acreditou, né? E eu passei a metade da noite acordada, acho que era um frio que eu tinha, passei a metade da noite acordada para não urinar na cama, pois não me deu vontade de urinar, eu deitei e urinei na cama, mas urinou uma baita de uma mijada mesmo na cama. Ela não teve dúvida. Ela me levantou de debaixo das cobertas, eu fumaciando, que bem quentinho, e me botou. Eu quebrei o gelo daquele tanque com o corpo, assim. E me levou para dentro de um banheiro, que o banheiro era cimentado, assim, mas tempo de inverno, aquilo estava num gelo só. Ela só não me matou porque tinha um irmão dela em casa, foi quem atacou, porque senão ela tinha me matado. Aí eu fiquei sofrendo, passou, né? Apanhei, chorei, fiquei sentido e tal. Aí daí uma semana, nem isso, me deu uma tremenda dor de cabeça. Aí chegava de noite, aquela dor de cabeça aumentava, e eu gritava muito de dor de cabeça. E ela chorava, porque ela sabia que se eu enlouquecesse era daquilo, né? Aí ela me levou num médico, a patroa da minha irmã, dona Irene Lozada, ia me levar no médico, porque ela sabia, ela ia contar, e a minha mãe não deixou. Aí ela me levou na Santa Casa, no doutor Moura. Nunca vou me esquecer o nome do médico. E ele disse para ela, mas Florinda, essa menina levou um choque. E ela disse que não, né? E ela foi comigo para ir. Ela sentou bem pertinho, né? Com a minha mão agarrada, assim, já. Para mim, nem que eu quisesse dizer, não falar, né? E aí ele que tinha levado choque, e ela que não, né? Aí ele perguntou para mim, minha filha, tu não bateu com a cabeça, tu não levou choque nenhum? Como é que eu ia dizer? Eu digo, não, senhor, doutor, não. Aí ele disse para ela, Florinda, eu vou dar uns remédios para ela e tudo, mas tu já sabe, essa menina ficou problemática. Dela não vai ter mais a cabeça como ela tinha. A cabeça dela já vai variar. Isso, passar dos anos, talvez ela até tenha que fazer tratamento em sanatório, porque ela vai ficar com a cabeça assim variada, né? Aí ele chamou ela particular e perguntou, ela disse que não tinha levado choque nenhum, né? Tá, aí fez o tratamento e tal, passou, né? Mas a minha cabeça foi verdade, nunca mais ficou a mesma. E como de fato eu tive o sanatório. Tive problemas que eu tive que ir para o sanatório. Eu trabalhava no Angro e me davam uns desmaios. E então aqueles desmaios, não me dava dor, não me dava nada, mas me davam uns desmaios que parecia que eu estava morta. E uma vez eu tive tão mal que eles não me botaram a mão sem chamar o meu cunhado. O marido da Jovina trabalhava na cozinha. Então chamaram ele para poder me levantar dali, né? Caso estivesse morta, não, ele era testemunha, né? Aí eu fui parar no
sanatório, tive em cela e tudo. Tive muito ruim da cabeça. Com aquele desmaio que me dava, aquele, depois eu comecei a botar uma baba, uma coisa, aí fui consultar, foi ruim. Aí comecei, aí eu passava 2 meses no sanatório, um em casa, passava 15, 20 dias no sanatório, uma semana em casa, porque o marido não me deixava em casa porque os guris eram tudo pequenos, daí 3, né? Eram pequenos. Então ele não me deixava, meio variável ele já me levava, porque eu me munia de faca, de tesouras e de tudo, né? Sim. Então ele me levava e me botava na. Chegava lá, botava na. Ia direto à sala, ia louca, né? Uma vez fazia 3 meses que eu estava dentro do sanatório e eu não sabia, quando eu melhorei, eu disse para o doutor, doutor, eu queria saber a notícia dos meus filhos, faz uma semana que eu estou aqui, não fazia 3 meses. Poxa. Tive muito ruim. Eu vou aproveitar uma pausinha, vou ver que lado é esse. Daqui a pouco tem que virar. Tá. E a família que ele criou era família de condições econômicas melhores? Era gente branca ou era gente Morena. Morena também? Morena, eram negros. E a condição econômica deles? Trabalhavam para comer, né? Não tinham nada. Propriedade? Não tinham nada. Eram assim como a minha tia. Não tinham nada, eles trabalhavam. Tá. Eles trabalhavam no quê? Trabalhavam na lavoura, plantavam trigos, essas coisas, da arroz, assim, mas sempre de agregado dos outros, nada deles, assim, deles mesmo tinha muito pouco. Plantavam aquilo para comer, né? Mas sempre trabalhavam para o seu Joaquim, para o seu João, para o seu fulano, sempre era assim, né? Nunca deles era muito pouco que eles tinham. Tanto que vieram para a cidade, depois que meu padrinho faleceu, eles vieram para a cidade, agora eles têm uma casa aqui atrás, que parece que a outra minha irmã de criação, também tem casa no Fragata. Parece que agora é que eles, os novos, foi que arrumaram alguma coisa. E os filhos deles, seus irmãos de criação. Os irmãos de criação. E a minha madrinha, de tanto trabalhar, ela veio para cá, mas nem aproveitou quase nada, coitada, que adoeceu, já veio doente de fora, né? Aí, aqui, sabe, tudo é mais difícil. Ela adoeceu, teve ruim, aí a minha irmã de criação levou ela para lá para o Fragata, para lá, ela faleceu. Aí nunca mais vi mais ninguém. Tem só um irmão que mora aí nos fundos, mas ele faz questão de não me cumprimentar também, não preciso deles, não ensinaram a gente a se querer bem, né? A culpa não é dele nem minha, né? A culpa foi deles que afastaram a gente e não ensinaram a gente a se querer bem. Então ele passa por mim, nem cumprimenta, também não. Eu fui muito pouco na casa da minha madrinha quando ela morava aí também. Era gente de vocês mesmo? Era gente da família, era cunhado, ele era irmão da tia Carula, da mãe de criação da Jovina. E ela, claro, depois passou a ser cunhada dela, né? Mas era tudo gente da família, tudo gente conhecida, né? E moravam mais ou menos tudo no mesmo lugar ali? Moravam, mas meio retirado assim, mas qualquer coisa que precisasse, eu me lembro, né, que a gente morava num lugar que quando precisava de alguma coisa, a gente ia num morro que tinha e acenava um pano branco da casa naquele morro e lá na Tia Carula viu, né? E aí vinha o socorro e a gente. Forma de comunicação. Que a gente não tinha como se comunicar, então acontecia uma coisa, a gente estava cá embaixo, né? Acontecia uma coisa aqui, um subia lá e abanava com pano, né? Aí eles vinham socorrer. Depois foi se afastando, né? A tia veio para Pelotas, os pais dela morreram, né? E já veio para cá a tia, e os outros ficaram lá, e meu padrinho nem chegou a vir, porque morreu lá mesmo, aí depois, anos depois foi que a minha madrinha veio, mas moravam juntas, pertinho uma da outra. A minha madrinha morava aqui nos fundos e a tia morava ali, quer dizer, estavam tudo junto, né? E como é que era a relação sua com os irmãos de criação, os filhos da sua madrinha lá? E com eles, né?
Era boa, mas eles faziam muita coisa assim para mim. A minha madrinha botava muito paninhos quentes por cima deles, que primeiro era só eu. Depois já veio meu irmão, um irmão, o nome dele é Santo, foi o mais velho, né, dela. Aí já, claro, até então estava bom, era eu e ele, né? Então até ficou bonitinho aquela coisa, né? Depois já veio mais a minha irmã, que se chama Nilza. Aí já a gente começou a brigar. Aí quando ela foi para o colégio, foi que nós começamos a botar guerra uma com a outra, né? Porque aí eu queria ir para o colégio e a minha madrinha não me botou. Então aí eu fiquei pensando, por que, que ela não me botou no colégio se eu sou filha, ela não me botou no colégio e botou a outra, né? Aí depois foi que eu vi, aí sim, aí foi que declarou mesmo, porque aí essa vizinha disse que ela não me botasse no colégio, que ela nem era minha filha, mas eu sempre escutando, né? Vai captando. Fui captando, aí fui juntando tudo, aí foi que eu vi, né? A nossa relação era meia, não era não era muito boa, não. Enquanto eu fui pequena até que passou, mas depois de que eu já fiquei adulta, já fiquei maior, já os outros foram nascendo, eu já fui apanhando muito, sempre apanhei muito. E trabalho, assim, como é que era a questão do trabalho, por exemplo? Até que escolar. Ela me ensinava a fazer as coisas tudo, lavar a roupa é como eu lhe contei, eu ia para sempre se eu tinha que fazer, né? Então se não ficava bem limpo eu apanhava, que para mim foi bom, porque hoje eu sou uma chata de galocha para lavar a roupa, né? Eu gosto da roupa bem limpa e bem enxaguada, para mim foi bom. Mas não, também não precisavam estar toda hora me batendo, mas me bati, me batiam. Eu sei lá se eles tinham razão ou se não tinha, mas é que eu guardei um sentimento muito grande comigo. Eu tenho uma mágoa que o senhor nem sabe. A mágoa que eu tenho guardado. Porque eu não. Quando eu casei mesmo, depois de adulta que eu casei e tudo, eu não precisava ter me casado. Eu não precisava ter casado como a minha mãe queria. Casei, fiz um casamento bonito que não valeu a pena, nem para mim, nem para ela, nem para ninguém. Mas eu não precisava, pô, depois as outras casaram, ficou só eu e ela e a pequena, né? Eu podia ter ficado com ela, ia trabalhar e tudo, ajudar, não. E depois para me ver livre do laço, eu era moça. Se ela tivesse que chegar aqui na sala, tivesse conversando com o senhor, ela tivesse que chegar aqui na sala e me encher a cara de tapa, ela enchia. Então aquilo para mim não me serviu. Então aí eu digo, bom, já que estou namorando, não gosto, mas vou casar, porque assim eu me vejo livre do laço. Casou para se livrar. Eu casei para me livrar mesmo. E o casamento, como é que foi? O casamento foi uma tristeza. O casamento, ainda consegui, tenho 2 filhos do casamento, mas não foi um casamento, não foi. Aquilo já não foi uma coisa que eu esperava, que uma moça sonha para ela, né? Então já foi uma coisa muito ruim de casamento. Depois nós separemos, ele também. Aí ficou, aí também já não tinha, não vivia lá muito bem, eu é que levava a bandeira no ar, né? E aí ele adoeceu, caiu aí no Porto, trabalhando, né? E estava tomando injeção, terminou as injeções, mandaram ele comprar mais, ele foi para o bar beber, morreu. Aí, claro, né? Baixou o hospital, mal, morreu, né? Aí ficou os 2 filhos. Aí ficou aquela guerra. Vem para mim, não vem para mim. Vem para mim, não vem para mim, né? Aí tinha uma irmã dele que não queria não queria me entregar as crianças porque ela queria receber o dinheiro dele, todo o dinheiro, né? Então ela queria receber. E como não pode, não adiantou, né? Não pôde. Até que ela conseguiu depois a tirar o das crianças, elas receberem, porque depois minha mãe ficou com a minha guria, foi aquela função, assim, jogo de interesse. E aí, meus filhos, até hoje, o meu guri me censura, eles contaram muita coisas, assim, eles visaram o lado deles e me enterraram meu quadro, coisas que nem aconteceu, eles contaram, que eu também acho assim, que meu guri já devia ter visto que não era como eles contaram. Mas o orgulho dele fala tão alto que até hoje ele não me perdoa. Ele faz 2 anos que ele não vem dentro da minha casa. Ele vem dentro da minha casa, ele faz tudo assim para me magoar. Ele chega, ele não mexe na minha geladeira, se ele quer um café, ele não põe uma água no fogo para tomar um café. Tudo a gente tem que fazer e dar para ele, assim. Ele vem como visita, uma visita daquela bem estranha. E eu já senti, é para me pisar. Então eu disse para a Meris, a outra minha guria, eu disse, olha, Meris,
terminou. Porque se eu fiz alguma coisa errada, eu já paguei e repaguei. Agora, se o Francisco Carlos quiser vir em casa, ele vem. Se não quiser, que não vem. Porque ele foi mesmo. Ele tem, em certos pontos, ele tem razão. Ele era muito mal criado e quando ele morava em casa, e aí o Marinho pegou e falou para ele, e ele não gostou. Eu não devia ter deixado. Hoje eu me arrependo. Mas o que é que eu vou fazer? Na hora eu não pensei. Aí o Marinho achou que ele não devia de morar com nós, que ttt, e eu deixei ele sair de casa. Marinho é o segundo Marinho. O nome dele é Gilmar, mas a gente chama de Marinho, que é... E então aí eu achei que ele não devia de... Eu devia ter falado, ter interferido para ele não sair, mas deixei, né? Então ele conta para os guris que ele não foi marginal porque ele não quis, ele conheceu a marginalidade toda. E diz que para comer, ele esperava para fazer a primeira refeição no colégio, porque não tinha o que comer. Ele estudou por conta dele, tinha uma tia dele, por parte de pai, que ele parava um pouco lá, um pouco não parava, e aí ele andava. Hoje ele é casado, está bem casado e tudo, a esposa trabalha no hospital de clínica, estuda também. Ele está sempre estudando, ele já é formado professor, mas ele está sempre estudando. Sempre, sempre, sempre estudando. E ela também, né? Quer dizer, como ele diz agora, que agora ele não precisa da gente mesmo, né? Eu dou razão para ele. Mas eu acho que ele não precisava me pisar tanto. Acho que eu já fui magoado o suficiente. Claro, eu era bem mais nova e quando eu deixei do pai dele, deixei ele estudo com o pai, tudo. Deixei os dois, né? E depois, quando vieram para casa, ele veio para casa e tudo, né? O Marinho foi que botou eles no colégio, porque a guria veio com 7 anos, ele veio com 6 para 7 também, e não tinha ido para o colégio porque ela não queria. E o pai dela tinha tanta capacidade que não botou a guria no colégio, né? O Marinho disse, não, mas aqui vocês vão estudar. Quer dizer, o chute iniciativo foi o Marinho que deu. Mas hoje, se ele é o que ele é, foi às custas dele, né? Foi ele que estudou. Porque a guria, ó, a cabecinha dela é assim. É de vento mesmo. Aquela eu larguei de mão, nem me preocupo mais, né? Mas não foi porque eu não ensinasse, eu ensinei, eu sempre dizia, o que eu não quero, o que eu não tive, eu quero dar para os meus filhos. E com o Marinho eu fiquei porque eu não sou casada com ele, né? Sim. Mas eu vivo com o Marinho já para mais, eu acho que muito mais de 30 anos. Então a minha vida também, ela foi boa, hoje é mais ou menos, mas eu fiquei e aguentei porque eu não quis repetir o mesmo erro. Eu deixei do meu marido, larguei meus filhos. Hoje eu vou repetir o mesmo erro. Então aqueles eram 2, e com o Marinho eu tenho 3, porque esses guris são gêmeos. Tem o outro, tem a guria, que tem 27 anos, e tem esses com 22, 23 anos que vão fazer. Então, quer dizer, eu achei assim, para repetir o mesmo erro, eu achei que não ia dar, que eu não ia aguentar, né? E o meu guri se queixar muito porque eu abandonei eles e agora eu passo trabalho com o Marinho e nunca... E segurei a barra, né? Mas só eu e Deus sabe, agora eu tenho que... Eu trabalho tudo, mas eu tenho que segurar a barra, porque eu construí isso tudo aqui junto com ele. Tem muito dinheiro meu metido aqui dentro. Eu já por mim tinha largado, porque a gente, quando nasce pelada, né? Mas acontece que muita gente me deu conselho, até a família dele mesmo, porque achou que eu não devia sair e deixar a casa para... Deixar a casa sim, porque eu ajudei, estou ajudando, porque ele compra uma coisa, a gente compra outra, estou sempre ajudando, né? Com o dinheiro que meu marido deixou. Isso. E com o que eu trabalho, porque eu vivo sempre trabalhando. Eu trabalho em restaurante, assim, de negócio de extra, né? Buffets, essas coisas, né? Então, eu estou sempre trabalhando. A senhora é cozinheira? Eu sou. Gosto de cozinhar. Eu tenho paixão, adoração por estar na beira do fogão. Paixão. Gosto mesmo. Cozinhar, lavar roupa é a coisa que eu mais gosto. E lá fora também, quando era filha de criação, era por aí. A minha madrinha saía para o serviço e deixava assim as coisas para me fazer, comida e tudo.
Aí eu fazia. Isso que não tinha 10 anos. Não tinha 10 anos, mas eu via a minha madrinha fazer, eu gostava daquilo, né? Eu só era meia burra, ela nunca me ensinou direito, foi fazer arroz. E foi o contrário, a minha mãe, quando começou a me ensinar a cozinhar, foi a primeira coisa que ela me ensinou a fazer, foi arroz. Eu sei fazer arroz. Às vezes as pessoas ficam me olhando e digo, não, eu sei fazer arroz. Eu adoro mesmo, né, cozinhar. Então tem uma coisa boa, pelo menos, que a senhora gosta, né? Gosto. Esse trabalho. Ah, né? gosto. Só sabe que eu trabalho lá no Laranjal agora, no Praia Clube. Os buffets lá é muito bom, assim, não é propaganda, mas eu trabalho lá. Às vezes, só sabe que o ruim é que eu trabalho só os domingos. Ah, sim. Sim, eu só vou, assim, trabalhar mais quando tem extra, tem festa, então eu vou, mas eu trabalho só os domingos. Mas às vezes os domingos tá tão bom, eu quero sair, tenho que trabalhar. Pô, e aí eu digo assim, pô, o Marinho podia dizer assim para mim, não vai trabalhar, não, espera arrumar outra coisa melhor, né? Uma coisa que trabalhasse durante a semana, porque eu ando atrás de um serviço em casa de família, para trabalhar toda semana e esse fim de semana tá em casa. E eu não tenho achado. Estudante também eu não acho, que eu trabalhava muito com estudante. Agora não tem, porque eles vão para essas casas de como é que se diz? As pensões. Essas pensões, então já não se acha com frequência. Então, minha vida é essa aí, como eu lhe disse, não sei se vale para alguma coisa, ou se não vale. Não, é bem interessante. Só tem para lhe dizer que a minha mágoa é muito, muito grande. Tenho muita mágoa mesmo. Ruim mesmo, sabe? Sim, eu não sei, eu fico pensando assim, eu acho, não sei se realmente existe isso, mas eu penso que eu fiz alguma coisa para Deus e Deus mandou para cá para me pagar aqui. Porque tem gente que diz, a gente faz aqui, vai pagar lá. Não, lá não se paga nada. Eu tenho a impressão que, porque o senhor vê com 3 meses, né? O que é que eu ia saber, né? Provavelmente a senhora não fez nada contra Deus, não. É castigo demais, sabe? Eu não sei por quê. E o senhor sabe que eu e a Jovina é que somos filha do mesmo pai. Os outros irmãos já não são do meu. O meu irmão mais velho, que já é falecido também, morava em Porto Alegre, é o único que é de casal. E depois o resto veio assim, avulsinho, né? Tá, a senhora e o mais velho é o... Não, mas tem a Jovina também, né? Eu e a Jovina que somos filha de... Somos irmã por parte de pai e mãe. Só eu e Eles ela. eram casados na época. Não, a minha mãe era... Não, a minha mãe já era separada. Ela já tinha sido casada com o pai do meu irmão mais velho. E aí tinha se separado. Mas antes disso dela nos ter, ela tem a Cremi, que é uma que trabalha na clínica do Dr. Piva. Também, essa é filha de criação. Foi criada por outros. Foi criada por outros. A mãe de criação dela se chamava Justina. Ela trabalha caso o senhor se interessa, né? Sim. Ela trabalha na clínica do Dr. Piva. Dr. Piva. Na Barão de Santa Tecla. Trabalha nessa clínica. É muito fácil do senhor achar o número, eu não sei, mas é fácil. Ela foi criada por quem? Foi criada por uma senhora chamada Justina. Era estanceira, era... Não, era conhecida, parece que era madrinha dela, não sei, parece que era madrinha. Mais ou menos parecido com a senhora sua irmã, né? Mais ou menos, mas só que tem que a Cremi já era vinho de outras pipas, a Cremi já era a vida da Cremi era bem melhor do que a minha. Bem melhor, porque eu encontrava ela, a gente ia para fora, tem carreiras nessas corridas de cavalo, então a gente ia, raramente se ia, mas às vezes a minha madrinha ia, né? E sempre às vezes chegava alguém que dizia para ela assim, olha Carolina, vai nas carreiras lá, vai e leva a negrinha que a fulana vai estar lá. Então a minha madrinha ia, então era para mim me encontrar com a Cremi, e a Cremi então vinha, me abraçava, e ela sabia que eu era irmã. Então a Cremi vinha, me abraçava, me dava rapadurinha de amendoim, e eu dizia para ela, mãe, por que essa moça sempre me vê, ela chora? Ela me abraça e chora e me dá bastante coisa boa. Com certeza ela gosta de ti. Ela gosta de ti. E quando acaba era minha irmã. Era sua irmã, ela sabia. Ela sabia.
Sim, ela sabia, porque ela me procurava, sempre ela, e dinheiro ela sempre tinha, Uhum. sempre, sempre. É diferente. Era diferente, a criação dela foi bem melhor. E a senhora trabalhava muito dentro da casa dos seus pais de criação? Nós não tínhamos muita coisa, né? A gente trabalhava assim, eu acho que trabalhava normal, fazia comida, varria a casa, varria terreiro, que assim, pátio, que lavava roupa. Uhum. Só não fazia pão. Para fora faz canjica, que aqui a gente compra, para fora a gente soca a canjica no pilão, que é bem mais gostosa. Isso aí eu não fazia. Depois que a minha madrinha começou, aí eu de elétrica comecei a querer socar canjica, mas ela não deixava, porque eu não sabia, né? Que ele tinha que tirar bem aquela casca, Isso. né? Era muito, arteira eu era também um monte. Eu gostava de, um dia fui tirar fui mexer num ninho de camotim, os bichos me morderam, quase me mataram, né? Ainda apanhei, que é porque eu fui botar fogo e as crianças tudo na volta. Tá, aí quando foi um dia, meu padrinho saiu, aí passou essa mordida de camotim. Aí quando foi um dia, meu padrinho saiu, eu inventei com a minha madrinha que eu queria tirar mel de abelha, queria melar. E a minha madrinha que não, e eu que ia, e ela que não, e eu que ia, e ela deixou eu ir. Olha, vai, tira, mas os negrinhos ficou aqui dentro, ficaram tudo. Só foi meu irmão mais velho, mas isso mesmo ele ficou bem de longe. Olha, o senhor sabe que me saiu um bando de abelha. Aí esse sim, a minha madrinha nem me deu. Eu quase morri. Até remédio eles tiveram que, até doutor tiveram que chamar, quase morri. Era tanta abelha que eu me vi louca. Eu fui tapada assim com os panos que eles botavam, mas pro fim eles me mordiam. Tantas que deixei fresta, eles entravam dentro dos panos, eu tirei os panos, eles me carnearam. Quase morri. Aí sim, já daí eu também fazia minhas artes, mas eu gostava, eu via, eu queria chamar atenção, queria ser útil. Então eu queria fazer alguma coisa, mas no fim eu sempre me dava mal. Você fazia de tudo para chamar atenção? Fazia mesmo. Mas esse negócio da roupa mesmo eu fazia para chamar a atenção deles. O senhor sabe que aqui depois eu casei e me separei do meu marido, e aí a minha mãe não deixava, né? A minha mãe nunca me deu nada. Eu me separei e eu ia na casa da minha mãe, ela não me dava nem água. E eu também não pedia, porque eu fui trabalhar e tudo. Aí, assim, quando chegava o dia das mães, eu sempre ia no portão abraçar minha mãe, sempre levava o melhor presente. Das filhas, eu dava o melhor presente. Aí a Cremia às vezes estava em casa, mãe, manda ela entrar. Eu digo, não, mas eu não quero, eu tenho que sair, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E ela não fazia questão. Nos aniversários dela também. Aí eu era sozinha, claro, eu ia a baile, né? E aí quando foi um dia, aí eu já fiquei meio malcriada, porque aí já tinha que fazer malcriação mesmo, né? Aí quando foi um dia, ela tinha uma festa em casa, do aniversário dela, e aí tinha brincadeira, que a minha mãe gostava muito de festa, né? A senhora morava com ela? Não, Não, já era casada separada. Tá. E aí ela gostava muito de festa, então tinha festa, as festas na casa da minha mãe eram boas. E aí eu fui levar o presente dela e eu entrei, né? A Cremi que foi lá me receber, fez eu entrar. Entrei, abracei ela, dei presente, aí ela disse para mim, olha, eu não vou mandar tu ficar, porque as gurias da dona fulana estão aí, como se eu fosse uma coisa à toa, assim, né? Uma coisa bem à toa que não pudesse participar daquela festa. Aí, quando foi um dia, ela resolveu, né? Tinha festa na casa dela, ela resolveu. Eu fui lá, ela resolveu que eu tinha que dançar, que eu tinha que ficar para participar da festa. E eu disse para ela, respondi para ela, digo, não, mãe, não vou ficar na sua festa para não desmoralizar. Eu vou para onde eu posso dançar, onde eu posso me divertir, não desmoralizo ninguém. Aqui tem muita moça. Aí não tinha, né? Tinha pessoas, tinha senhoras, tinha moça, mas tinha senhora separada do marido. Onde tinha uma tia minha também, que também era do balacobaco, né? Então eu disse para ela, digo, não, minha mãe, eu vou para onde eu posso dançar e não vou desmoralizar ninguém. Aqui dentro da sua casa eu vou desmoralizar as moças e não dá. E assim, ela disse, tu tá muito mal criada. Eu digo, mas mãe, tem que lhe dizer, você só não disse que não é para mim dançar dentro da sua casa? Para não desmoralizar a Cleusa, não desmoralizar. Então, é isso aí que eu vou fazer. Eu tenho baile, eu vou pro baile.
Aí ela me serviu de doce, tudo direitinho, que aí ela já estava dando a mão à palmatória, né? Já nas últimas festas ela queria que eu participasse. Mas o meu subconsciente não deixava, pois eu me lembrava a mágoa que ela tinha me feito, né? E dia 31 eu ia para abraçar minha mãe, a casa estava cheia de gente, a mãe não deixava nem eu entrar dentro de casa, porque estava fazendo churrasco, estava fazendo festa, pô, eu não ia para pedir nada. Ah, eu não ia para pedir nada para ela, eu ia apenas para ver, para participar, né? Muitas vezes eu levava as coisas, nem comia, né? Aí eu digo, sabe uma coisa, eu vou procurar minha turma que é melhor. Mas nunca me atirei, eu ia assim à festa e tudo. Tanto não que eu vivi 4 anos só sozinha, depois me juntei com o Marinho. O Marinho era bêbado, pressão, bêbado. E a minha dona Eva disse para mim, não, que tu então vai lutar com a amante do Marinho? Aí eu digo, dona Eva, nem sabia que o Marinho tinha mulher. Não, a mulher dele é a cachaça. Ele abandona tudo quanto é guri, tudo quanto é mulher por causa da cachaça. Aí eu disse para ela, digo, quem puder mais vai chorar menos. Vamos ver, né? E foi o que eu fiz. É o que eu estou aguentando até hoje, né? Já bebe, agora mas não bebe como bebia antes, né? E depois teve muito doente há pouco tempo e tudo, né? Claro. Mas... Bom, vamos voltar um pouquinho lá nos tempos de filha de criação. Quem é que mandava? A senhora lembra um pouco assim daquela época lá? Quem mandava na região? Quem eram os mandão lá? Olha, a última casa da onde eu vim embora era eu não sei se realmente era o nome, eu sei que chamavam ele de seu mulato, mas isso aí eu não, o nome dela era Clotilde, eu não sei como era o nome dessa gente, isso aí, o nome do homem eu sei que era mulato. Uhum. E a casa anterior a essa era um tal de, como era que era? Alcino, o tal de seu Alcino, que mandava aqui também. O nome do homem também tinha um que, também na época, não sei, acho que era não tirado de Armanac, parece que era Bisote o nome do homem, era Alcino e Bisote. Sei que tinha, era 2 cunhados, isso eu me lembro. E depois já viemos para casa desse seu mulato, que foi dali que eu vim embora. Eram estancieiros? Não chegava a ser estancieiro. Tinha como viver bem tudo, né? Mas não chegava, eu acho que não chegava a ser estancieiro, eu não vi nada assim que dissesse, em vista do que eu vejo hoje em instância, lá eu não via essas coisas. Tinha como viver, tinha algumas cabeças de gado. Sim. Já Pequena tinha, propriedade. pequena propriedade, é isso aí. E o seu mulato esse tinha menos que o Alcino. O Alcino tinha mais, já o mulato já tinha menos, né? Mas também tinha. Eram famílias onde vocês trabalhavam? Era onde nós trabalhávamos. Então, vocês não tinham um lugar fixo para morar? Não, não tinha. Não tinha. Nem lá onde a senhora nasceu e foi dada? Não. De lá que a gente... Foi mudando. De lá fomos se mudando, né? E como é que moravam? Quase em casa, né? De terra, de Santa Fé, como chama para fora. Terra de chão? Terra de chão, casa de chão, assim, Uhum. E tapada com Santa Fé, às vezes pelos lados, às vezes tudo, às vezes fazia de turrão. Fazia casa de turrão. Então trabalhavam num período numa casa, depois iam para outra, faziam outras casas? Fazia outras casas, por causa que às vezes não se desentendiam, acho que não, o preço não estava bom das coisas, né? Então se desentendiam e eles ficavam se mudando. Quer dizer, eu me lembro, depois de eu já criança, assim, eu me lembro só dessas 2 casas, né? Talvez já tivesse vindo se mudando mais, mas isso aí eu não me lembro, mas dessas 2 eu me lembro muito bem. E naquele tempo os negros, os morenos, trabalhavam dessa forma? Trabalhavam dessa forma. Trabalhavam assim. Sempre tinha gente girando, trabalhando no lugar sempre. Tempo de corte, de colheita, eles
iam trabalhar para essa gente, assim, essas pessoas ricas, né? Cortar trigo, cortar arroz, tempo de cortação, de trilhagem, tinha sempre levavam eles para trabalhar. Então eles iam trabalhar na casa dos moravam ali e iam para a casa do seu fulano, por exemplo, era lá do São Alcino, o pai, o meu padrinho ia para lá trabalhar. Às vezes a minha madrinha também trabalhava, né? Me lembro que ela botava umas bombagens por causa do pisava muitas pernas, né? Então a minha madrinha trabalhou bastante. Eu me lembro muito bem que ela trabalhou muito. Ela trabalhou muito assim. Tanto que ela veio para a cidade depois, coitada, nem os filhos deram casa e tudo, ela nem aproveitou mais nada, né? Porque ela já veio doente de lá, porque de tanto trabalhar, tanto rigor que pegava, né? Porque tinha que trabalhar. E ela acompanhava o meu padrinho. Ela acompanhava ele para trabalhar, eles saíam os dois para trabalhar. E a gente, quando era longe assim, ela pegava, fazia aquelas merendas, aquelas coisas, e levava a gente para. E a gente ficava sentado assim num lugar, aí, às vezes o meu padrinho, quando tinha tempo, fazia uma certa barraquinha assim, a gente ficava, era noite escura quando a gente vinha do serviço. E depois, pro fim, quando estava muito frio, ela deixava a gente em casa, não, ela deixava. Aí eu ficava, dava comida para as crianças, enfim, ficava dando comida e fervendo meu bocado também. Também, né? Que meu padrinho fumava, né? Tinha cigarro feito, comprava fumo quando podia, então fazia. Aí eu já descobri aquele fumo, digo, isso aí é para fumar. Já fazia cigarro Cigarrinho e fumava. Quando eles descobriram também, tudo que nunca mais tive vontade de botar cigarro na boca. Eu vim fumar mesmo bem agora, bem depois de adulta, bem. Mas também era um horror o que eu fumava, né? Graças a Deus deixei, né? Mas eu fumei que barra, era uma coisa de louco, nem era fumar, aquele era queimar dinheiro. Eu apagava um cigarro e já acendia outro no próprio cigarro. Era uma loucura. Depois que eu me juntei com o Marinho, eu deixei de fumar. E haja saúde, né? Porque eu fumava demais. Café e cigarro era o meu fraco. Sim. Tá na frente. Bom, outra coisa que eu queria saber, assim, os filhos de quem tinha mais dinheiro estudavam aonde? No caso. Deixa eu ligar aqui. Eu já gravei o outro lado, né? Já virei. A senhora chegou a conhecer estancieiros? Opa, tá gravando lá. Eu me esqueço. Acho que são esses. Os filhos de gente mais abastada, de fazendeiros, de gente que tinha dinheiro, estudavam aonde? Olha, o senhor sabe que eu não sei muito bem dos colégios que tinha para fora, mas eu só sei que eles não estudavam junto com os pobretão. Isso eu sei bem, porque eu me lembro do colégio que tinha ali perto da onde nós morávamos, e só estudava assim, pessoas de assalariados, ou pessoas pobres, né? Porque os filhos de rico estudavam em colégio mais afastado. Tinha outros colégios melhores. Já naquela época já existia essa diferença. Já tinha um colégio para os que podiam, né? Porque eles tinham carro, né? Porque já tinham, naquela época já tinham. Não me lembro muito bem que jeito era, mas já tinham como se locomover, levar os filhos para o colégio, aquela coisa toda, né? Se não tinha quem era pobre, né? Mas os ricos já tinham. E os fazendeiros aí mesmo que botavam os filhos no colégio, bons, né? Porque aí podia trazer até para Canguçu, se quisesse. E a senhora tinha tempo para o lazer, para a recreação sua? Como é que era isso? O tempo da recreação é o que eu fazia, brincava assim, não era muito assim, dizer que tivesse aquele tempo assim para brincar, né? Mas eu bem que brincava assim.
Tinha. Bem, eu tinha meus lazeres em casa. E a recreação do povo, assim, como é que era naquele tempo? O que faziam dos domingos, dos fins de semana? Nada, trabalhar, às vezes no domingo ia para a horta, porque, claro, se, meu pai, meus pais tinham assim uma horta perto de casa, né? Isso. Então aquela horta era para a gente. Então eles não tinham tempo de trabalhar os dias de semana, porque trabalhava para o patrão, né? Então os dias de domingo eles iam para a horta, limpar, capinar, plantar, e um reparo na casa que tinha para fazer, roupa para lavar, roupa grande, assim como lençol, essas coisas tudo, isso tudo os domingos saía. Era muito difícil a gente passear. Quando ia assim, saía assim, era perto, assim, casa de uma senhora, de uma tia nossa também, que já é morta, mas isso ela morou lá fora, nunca veio na cidade, da tia Morena, casa da tia Maria, que é a irmã da tia Carula, que era irmã da tia Carula, que faleceu agora há pouco tempo. Isso eu me lembro que a gente ia, às vezes ia na casa do meu pai, às vezes a minha madrinha ia comigo na casa do meu pai. Não ia muito, porque a minha tia, a mulher do meu pai, não gostava muito de visita e nem gostava da gente, né? Sem eu saber por quê, mas a minha madrinha, ela se dava, né? Ela tinha a sua razão, né? Aham, tinha. Não, mas olha, para mim dizer bem a verdade, a tia não tinha razão. Sabe que meu pai vivia com a minha mãe. Então, isso aí, se a Jovina não contou, eu estou contando, porque eu me lembro e eu não tenho por que esconder. Isso. O meu pai vivia com a minha mãe. Então, a tia, que hoje é casada com meu pai, é irmã da minha mãe. Então meu pai viu, ela começou a dar em cima do meu pai, e o meu pai disse para minha mãe, Florinda, vamos convidar a Maria para a madrinha dessa negrinha, que é para ver se a Maria larga do meu pé, porque a Maria está dando em cima de mim e eu não quero saber de confusão, né? Naquela época, para fora, sabe como é, né? Deus claro, o livre. claro. E aí convidaram, a Jovina é a filhada da tia Maria, da esposa do meu pai, que é nossa tia carnal. Então, os meus irmãos por parte de pai são irmão e primo irmão. Sim, sim. E então quer dizer que a tia não tinha tanta razão assim. Aí convidou, depois a tia começou a dar sempre em cima do pai, e a mãe me teve, que eu sou do mesmo pai da Jovina, e o pai acho que não aguentou, sei lá, né? Eu sei que fez um sem vergonhismo lá e veio embora para as granjas, veio trabalhar nas granjas, né? Aí veio, a polícia veio buscar ele. E ele nasceu, o meu irmão mais. Ela engravidou a irmã, Engravidou, a irmã da mulher. é. Aí a polícia veio buscar ele para. Quando ela teve o guri, né? Uhum. A polícia veio buscar, que aí a tia não sabia. Aí a avó não sabia. Aí a avó perguntou para ela quem era o pai da criança. E aí a mãe estava junto, né? Que a mãe já, nessas alturas, a mãe já andava voando, já tinha largado os filhos tudo e andava feito mocinha, né? Aí a mãe estava junto e disse para a mãe, para a avó, ué, para que a senhora está perguntando, mamãe? Está visto que o pai da criança é o Juvenal. E a tia disse que não teve dúvida, disse que a avó deu de mão numa faca que tinha na cozinheira da casa, né? E disse que deu de mão na faca e disse que já vinha. Aí não deixaram matar ela, né? Mas não, tanta culpa tem ela quanto tem ele, né? Aí vieram. Mas já ia agredir a Ah, moça. já ia agredir, uma vergonha. Compadre, cunhado, né? E que estava em lugar de cunhado, né? Aí não deixaram atacar e tudo, aí vieram buscar o meu pai. Fizeram casar. Ah, fizeram casar com a cunhada. Fizeram casar. Ele não era casado com a sua mãe? Não. Casada, a mãe era casada só com o pai do meu irmão mais velho. Isso. Aí ficou essa mistura de carimbó, quer dizer, ela não tinha por que não gostar da gente, né? Mas ela não gostava. Era um entreveiro, né? Naquela época já tinha esses entreveros. Às vezes a gente diz, não, porque agora que está mudado, não mesmo, naquela época tinha muita sujeira. É que tudo era por debaixo do pano, ninguém sabia, Mas né? a aparência era tudo certinho, tudo, né? Também. E vocês iam a algum baile? Bom, a sala era muito pequena lá fora, né? Mas devia ter baile, carreira. Tinha, a gente ia.
Às vezes, muito raramente, eles iam ao baile, levavam a gente e botavam lá para dormir, né? Porque sempre os bailes em casa de gente conhecida, sempre tinha um cantinho para a gente dormir, né? Mas era raramente, eles não iam quase. E carreira que a gente ia mais. As carreiras que a gente ia mais, assim, que quando fazia tempo bom, e eles gostavam, então eles diziam, olha, tal dia tem penca lá no fulano, vamos, aí a gente ia, às vezes quando era perto de casa de gente conhecida, a minha madrinha ia com a gente no dia, ia antes, num dia antes a gente ficava, né? E aí quando não, a gente ia tudo de carroça. Já estava pedir carroça para os patrão, né? Uhum. E juntava muita gente Juntava. nas carreiras? Conhecidos e um monte de gente, né? Gente tem, os cavalos correndo. Eu sempre gostei, sabe? Se eu tivesse dinheiro, eu ia investir em cavalo. Eu não sou, não sei montar e tenho medo. Mas se eu tivesse dinheiro, eu ia investir em cavalo. É uma coisa que eu mais gosto. Eu gostava, eu tenho paixão de ver aqueles cavalos bem tratados, lindo assim. Aí eu ficava olhando, eu adorava, né? Eu gostava disso, eu gostava. Tá bom. Eu tenho mais uma última pergunta, praticamente. E depois, se a senhora tiver mais coisas, pode colocar para a gente. A questão da religião, que religião usavam lá fora, esse povo todo, a sua família, a sua manipulação. Olha, o senhor sabe que religião? Eu acho que eles nem em religião nenhuma, que eu nem nunca vi falar, acho que não iam. Não tinha. Que não ter, acho que tinha, mas era muito longe, acho que eles também não acreditavam, eu não sei como é, mas eu nunca vi falar em religião, nunca fui numa religião lá fora com meus pais de criação. Nunca, nunca. Não me lembra disso aí. Porque depois que eu vim para cá, aí eu vi falar em sessão de mesa que tinha para lá. Mas se é que tinha naquela época, era muito longe. Ou eles não acreditavam, não iam, né? Eu sei que eu nunca vi falar nisso aí. Isso aí não. Religião nenhuma. Amém. E depois, quando veio para cá, a senhora se integrou em alguma religião ou não? E quando eu vim para cá, minha mãe já era ela era de sessão de mesa. Aí, claro, né, que eu não quis assistir aqui, porque ela me obrigava, né? Tá. Sessão de mesa mais da Umbanda ou é do Batuque? Não, a sessão de mesa é uma sessão de mesa, assim como. Eu não sei se o senhor tem tempo de ver aquela novela das sete que aparece aquele doutor que faz aquela coisa ali na volta da mesa. Então a sessão de mesa é mais ou menos como aquilo ali. É. Mas depois a minha mãe era depois a minha mãe. Eu não gostava de ir. Aí quando foi um dia eu precisei de ir, uma sessão, aí me mandaram eu ir em terreira, né? Aí a minha mãe aí começou a me dar uns negócios, estava ruim mesmo. E eu precisei de ir, então aí a gente foi tudo para terreiro. A minha religião é terreiro, é Umbanda. É da Umbanda. É, a minha religião é da Umbanda. O marido também é da Umbanda, mas depois ele resolveu ficar só na igreja, então ficou só na igreja. Só na igreja. Eu ia na igreja, quando tem que ir na igreja eu vou, porque para mim a religião, falou em Deus, para mim é boa. A gente só não pode se inteirar na religião, né? Porque eu sou umbandista, mas não sou fanática. Eu sou umbandista. Isso. Mas negócio de fanatismo, não. E aqui no bairro tem batuque também, né? Tem. Tem Umbanda e tem um Tem, batuque. tem. Às vezes até fazem junto, Fazem né? junto, é. Tem pessoas, a Umbanda mesmo, a terreira mesmo que eu estou frequentando é aqui no Fátima. Ele é pai de santo, mas ele faz mais terreira do que batuque. Ele é um lugar bom, tudo lá. A gente vai, não precisa então eu vou, mas não fanatismo não mesmo. Para mim, a Jovina era muito mais da igreja. Depois foi que ela foi deixando, a Jovina até moça, nos domingos a Jovina não faltava à igreja, eu já nunca fui muito lá da igreja. Eu já não fui, se não, nunca me inteirei muito Nunca na igreja, entrou. não. Bem, então. Se a senhora tem mais alguma coisa, a senhora lembra. Acho que não tem mais nada. Então, dona Agostina, eu só tenho a agradecer, então, a sua entrevista. Quero deixar aqui, então, meu muito obrigado.